Amém, queridos? Mateus capítulo 22, verso 14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Tome teu assento. Eu acredito que esta seja uma mensagem que retrate com fidelidade a nossa vida e o tempo que nós estamos vivendo. Esse versículo que nós lemos, de Mateus capítulo 22, verso 14, onde fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, faz parte da parábola das bodas do Cordeiro, que significa entrada no reino de Deus. E esse texto, ou esta parábola, se encontra em dois locais das Escrituras Sagradas. Em Mateus capítulo 22 e em Lucas capítulo 14, a partir do verso 16. E Jesus relata esta parábola com riqueza de detalhes. Mas tem muito a ver comigo, tem muito a ver contigo e tem muito a ver com esta geração. E para isso nós precisamos entender esta parábola, para então compreendermos com fidelidade o que a palavra de Deus quis dizer com muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós, a título de um resumo, podemos dizer que muitos são perdidos e poucos são salvos. Que muitos ficam do lado de fora do reino de Deus e poucos é que entram ou entrarão no reino de Deus. A verdade é que os perdidos são como a areia do mar, pois não se pode contar. Mas por qual razão Jesus quis mencionar esta parábola? Uma vez que ele sempre gostava de falar por parábola. E o que isso nos ensina? Quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida? Será que em algum momento desta parábola eu não estou inserido nela? Ela não me pega de cheio? Ela não revela as minhas ações e as minhas desculpas? E para isso, como esse texto está inserido nesta parábola, eu quero ler Lucas capítulo 14, onde Jesus ele fala sobre esta boda do Cordeiro, ou, como diz o texto, a grande ceia. Há um grande banquete na glória esperando por mim e por você. Escuta isso a título de introdução. Deus ele preparou um grande banquete para o seu povo. Deus ele preparou uma grande ceia para o seu povo. Deus ele preparou um grande banquete para aqueles que de fato querem participar. E isso é exemplificado por esta parábola. Se não, vejamos. No capítulo 14 de Lucas, e no versículo 15 em diante, no versículo 16 em diante diz assim: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Convidou quantos? A muitos. O convite de Deus não é para um seleto de pessoas. A salvação não é para um grupo de pessoas. A salvação é para todos, muito embora todos não serão salvos. O convite à salvação, o chamado à salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. E nós veremos as razões pelas quais todos não serão salvos, mas uma minoria. E o versículo 17 diz assim: e na hora da ceia, escuta isso, porque esta parábola ela é autoexplicativa, e ela traz profundas revelações para a minha vida e para a tua vida. E se você nessa noite quer compreender algo poderoso do Espírito Santo, você precisa estar atento a esta palavra. Porque nela se revelará a glória de Deus para a tua vida e se revelará aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, versículo 17, eu quero fazer esse sermão expositivo
diz assim: a hora da ceia. A hora está chegando. Chegará a hora da grande ceia, a hora do grande banquete, a hora em que os anjos se levantarão no céu, a hora em que Deus mandará o anjo dizendo: toque a trombeta, a mesa está posta, a casa já está pronta, tudo aquilo que eu preparei, já chegou o grande dia. Ei, meu amado, Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer uma coisa muito importante: a mesa já está pronta, tudo já está preparado. Escuta isso. A hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Já está tudo preparado. Ei, você não entendeu? Já está tudo preparado. A mesa já está preparada. O reino já está preparado. A glória já está preparada. Os anjos já estão preparados. O céu já está preparado. Mas isso salta em nossos corações, ou pelo menos deve saltar uma pergunta: eu estou preparado? Porque o céu está preparado para mim e para você, mas nós estamos preparados para ele? A grande ceia de Deus está preparado para nós, mas nós estamos preparados para a grande ceia? Porque tão importante quanto a ceia de Deus preparada para nós, é nós estarmos preparados para a ceia de Deus. Tão importante quanto o banquete de Deus está preparado, tudo preparado, é nós estarmos preparados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor nos ares. Deus te trouxe aqui nessa noite, usa esse profeta, esse humilde homem para dizer: você está preparado? Se prepare. A mesa já está posta. O céu já está preparado e os anjos já estão a postos. Já estão preparados para tocar a grande trombeta. As bodas serão comemoradas, mas não por todos, apenas por aqueles que se acharem dignos de participar desta ceia. Mas o interessante é que Deus, Ele manda o convite. Mas talvez eu e você estejamos ocupados demais para atendermos esse convite de Deus. E nós vamos ver isso ao longo desta parábola. No versículo 18, diz assim: quando Deus mandou o seu servo dizer, no versículo 17, a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque já está tudo preparado. E todos, versículo 18, a uma começaram a desculpar-se. Disse o primeiro, deixa eu ilustrar para você. Essa parábola conta que o grande rei faz um banquete, e Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um rei que faz um banquete e manda os seus servos avisar, convidar, chamar as pessoas. Então os servos do rei vai lá e convida o primeiro, dizendo: olha, a mesa já está posta, a grande ceia do rei já está preparada e o rei mandou te chamar para participar do grande banquete. Mas a Bíblia diz que quando o servo chega ao primeiro convidado, ele dá uma desculpa. Ele dá o quê? Uma desculpa. Você conhece alguém que gosta de dar desculpa? Se não conhece, eu vou te apresentar. Chegue logo cedo, ou agora mesmo à noite, quando chegar em casa, olhe no espelho, aquela pessoa gosta de dar desculpa. É a pessoa que mais dá desculpa neste mundo. Eu não posso por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Então assim acontece com este primeiro convidado, dizendo, versículo 18, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me haja por desculpado. Em outras palavras, olha, eu não posso ir atender o convite do rei, porque recentemente eu comprei uma terra, eu comprei um terreno e eu preciso ver. Então eu não posso ir atender o convite, eu estou ocupado. Ou seja, a desculpa deste primeiro mostra que a sua prioridade não era o reino de Deus. Mostra que a sua prioridade não era o convite do rei.
Mostra que a sua prioridade é aquilo que ele havia conquistado, comprado. A sua terra, naquele instante, era mais importante. E isso fez com que ele fizesse pouco caso do convite do rei. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes nós fazemos pouco caso de vir à igreja. Muitas vezes nós fazemos pouco caso, nós não temos tempo para Deus. Outras coisas estão nos ocupando. Os nossos afazeres, as nossas conquistas, nos impedem muitas vezes de buscar a Deus, de atender o chamado de Deus, de atender o chamado à salvação. Não há nada de errado, preste atenção nisso aqui, neste primeiro homem, convidado, ter comprado um terreno. Não há nada de errado às suas conquistas, mas a partir do momento que aquilo passa a ter prioridade na sua vida, então o erro já está instalado. A partir do momento que aquilo assume o lugar de Deus, e por causa daquilo você não tem tempo para Deus, então você já faz pouco caso do chamado de Deus, do convite de Deus. Quantas pessoas que você convida a ir adorar a Deus na igreja, ele diz: eu não posso. Eu não posso porque eu vou com meu amigo em tal lugar. Eu não posso porque eu estou fazendo isso. Eu não posso porque eu tenho que viajar. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso porque eu estou cansado. Eu não posso porque eu tenho que ir no cinema. Eu não posso por causa disso. Eu não posso por causa daquilo. E a pergunta que eu preciso te fazer: quais são as tuas desculpas? Quais são as tuas desculpas? Por que você não pode vir ao culto, adorar a Deus? Ah, pastor, não posso porque... Já encontrei pessoas, não posso porque eu moro longe. Eu falo: eu vou te buscar. Ah, mas... Aí já nasce uma segunda desculpa. Então eu sou especialista em pegar a pessoa pelo anzol. Quando eu convido alguém que ele diz assim: eu não posso porque eu moro longe, eu falo: eu vou lhe buscar com o meu carro. Aí nasce a segunda desculpa. O que revela que de fato ele não quer vir. Porque quem quer, vai. E quem não quer, dá uma... Quem quer, consegue. Quem não quer, dá uma. Então, quando nós queremos, nada nos impede. Quando nós, de fato, queremos, priorizamos, valorizamos, nada nos impede de ir. Quando nós temos Deus como primazia, quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, quando Deus é o centro da nossa vida, quando nós honramos a Deus, Ele assume o primeiro lugar na nossa vida, e nada e ninguém, e coisa alguma nessa terra tem mais importância do que Ele. Quando Deus é a nossa prioridade, as outras coisas são secundárias. Você não entendeu? Quando Deus é a nossa prioridade, quando Deus é o nosso Senhor, quando nós amamos a Deus, quando nós honramos a Deus, as demais coisas são secundárias. Conta-se a história que um grande pregador chamado Billy Graham, que todos nós conhecemos, estava na sua casa orando. Escuta isso aqui. Estava na sua casa fazendo o quê? Orando. Bate na porta da casa de Billy Graham. A secretária atende e diz assim, a pessoa que estava lá: o senhor Billy Graham está aí? Está. Diga a ele que o presidente dos Estados Unidos veio visitá-lo e quer conversar com ele. Então aquela secretária vai até onde Billy Graham está e diz: olha, o presidente dos Estados Unidos está aí. E diz que quer conversar com o senhor. E Billy Graham diz: diga a ele que eu estou ocupado, que ele me espere, porque eu estou com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e não posso atendê-lo agora. Se fosse nosso tempo, com a classe da grande maioria de pastores, ele deixava Deus e falava: Senhor, espera aí, que um homem importante está na minha porta, misericórdia, esse homem vai me dar um cargo. Acontece que nós trocamos Deus por migalhas. Acontece que nós trocamos Deus por quinquilharias. Acontece que outras coisas são mais importantes do que Deus para nós. Essa é a verdade, ainda que nós não venhamos admitir. Mas nós não aprendemos ainda que Deus precisa ser a nossa prioridade. Eu sempre tive Deus como prioridade na minha vida. Nada nunca me impediu de cultuar. Nem trabalho, nem dinheiro, nem bens, nada. E se no dia de culto alguém me oferecesse
Um grande pagamento para eu deixar de ir no culto, eu nunca deixei. Isso posso falar com pureza de alma, e o poderoso é testemunha. Sempre disseram, você pode dar aula no dia de culto? Eu falo, não posso. A gente paga, você pode pagar 10 vezes mais, eu não vou. Porque primeiro Deus, as demais coisas secundária. Deus, escuta isso aqui, o amor dele é condicional. Você pode prestar, você pode não prestar, você pode ser tranqueira, ele te ama. Você pode fazer o que for, ele te ama, o amor dele é incondicional, mas a honra é condicional. Porque lá no livro de Samuel vai dizer, eu honro os que me, diz o Senhor, mas os que me desprezam serão. A gente tem uma imagem de Deus muito errada. A gente acha que Deus vai nos honrar quando nós desonramos a Ele. Quando Deus usa o profeta Asa, dizendo, olha, assim diz o Senhor, se vocês estiverem com Deus, Deus estarão com vocês. Se o deixar, Ele vos deixará. Não pense você que você deixando a Deus, Ele vai correr atrás de você, não. Ele também te deixa. Não pense você que desonrando a Deus, Deus vai te honrar, não. Ele não tem honra para quem não tem honra para Ele. Porque honra é meritocracia. Se Deus está te honrando, é porque você honrou Ele primeiro. É princípio. E se você não entende o que é princípio, você precisa aprender isso. Então o primeiro aqui mostra que o seu terreno, que a sua conquista, valia mais do que aquele convite do rei. E muitas vezes as nossas conquistas têm muito mais o nosso coração do que o céu. No versículo 19, vai dizer, e o outro disse, segundo convidado, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por desculpado. Ele está dizendo em outras palavras, olha, eu acabei de comprar 5 juntas de bois para minha fazenda, não tenho tempo. Diga ao rei que eu não tenho tempo para ir. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo, na verdade, pouco caso do convite. O que está claro para mim e para você? Que as suas 5 juntas de boi são mais importantes. Diga comigo, mais importante. O que é mais importante na sua vida? Será que o teu trabalho não é mais importante do que Deus? Será que o teu dinheiro não é mais importante do que Deus? Será que a tua empresa não é mais importante do que Deus? Será que o teu comércio não é mais importante do que Deus? Será que o teu trabalho não tem sido mais importante do que Deus? Será que os teus afazeres não têm sido mais importantes do que Deus? Será que os teus projetos, teus sonhos, tuas conquistas, as tuas realizações não têm sido mais importantes do que Deus? E a gente precisa fazer uma análise sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso, sobre aquilo que tem exercido importância na nossa vida, ou melhor, que temos dado importância demasiada. A maior importância deve ser dada ao Criador. A minha maior importância é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Mas nós temos vivido o caminho inverso, e temos perguntado a Deus por que não somos abençoados. Temos vivido o caminho inverso. Então este homem, o segundo convidado, está dizendo, eu tenho 5 juntas de boi e eu preciso experimentá-los. Ou seja, perceba que não há mal nenhum nisso. Não é errado você ter empresa, não é errado você ter trabalho, não é errado você conquistar, não é errado você trabalhar, nada disso é errado, e o texto deixa claro. Mas a partir do momento que você menospreza Deus, a partir do momento que aquilo tem mais importância do que Deus, então você consegue estar num grave erro. O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante na tua casa? Será que nós estamos... Escuta isso aqui, olhe para mim, bem no fundo dos meus olhos. Será que Deus tem tido importância de fato para nós? Será que nós estamos tendo tempo para Deus? Será que Deus tem sido a nossa prioridade, a nossa primazia? Ou as ocupações nossas, os nossos sonhos, os nossos projetos, trabalhos, tem roubado o nosso coração a ponto de nós fazermos pouco caso do céu? O grande problema é que nós estamos apegados à terra, um lugar onde estamos apenas de passagem.
E estamos perdendo a grande eternidade e o grande banquete com Deus. Ele é mais importante. Ele é mais importante do que tudo que você tem. E Ele é mais importante até mesmo do que a tua própria família e do que a tua própria vida. Mais importante do que a tua própria vida, porque no texto, lá na frente, nós vamos ver que aquele que amar a sua própria vida mais do que ele, não é digno de ser o discípulo dele. Leia lá. Aquele que amar a sua própria mais do que ele, não é digno dele. E nós, muitas vezes, fazemos um autoculto a nós mesmos. Nós vivemos de maneira que todas as nossas vontades sejam saciadas, sejam feitas. Nós queremos que o mundo se curve diante de nós e que as nossas vontades sejam feitas. Mas Jesus falou ao contrário. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Reflita sobre aquilo que tem tido muita importância na sua vida. Mas vamos caminhar, porque o terceiro diz assim, versículo 20. E o outro disse, casei, e portanto não posso ir. Há algum erro em casar? Não. Mas o casamento dele naquele instante era mais importante do que o convite do rei. O que esse texto traz para nós, muitas vezes, querido, é que nossas desculpas de não podermos ir apenas revela que Deus não é a nossa prioridade. As nossas desculpas de não podermos ir apenas revelam que Deus não é a nossa prioridade. Que outras coisas são prioridades para nós. E isso é uma verdade da qual nós não podemos fugir e precisamos corrigir. E dizer Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, segundo a família, depois a igreja e depois as demais coisas. Ah, pastor, eu não preciso da igreja para servir Deus. E você precisa do bar para servir Deus? A grande verdade é que nós colocamos desculpas para justificar o injustificável. Quando aquilo aperta que nós precisamos deixar algo por Deus, então nós não deixamos. E você sabe quem está perdendo? Deus que não é. Somos nós. Nós que estamos perdendo. Porque nós não entendemos aquilo que o salmista diz. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu viajo, venho voado para não perder o culto. Aonde eu estiver, eu saio cedo para não perder o culto. Alguém diz, mas é só um culto. Eu falei, pode ser o único culto da minha vida. Pode ser o culto que vai mudar minha história. Pode ser o culto que Deus vai transformar algo poderoso na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque cultuar é um grande privilégio que eu não quero desperdiçar e jogar fora. Mais vale um dia na presença de Deus do que em outras partes 1000. Escuta, versículo 14, Lucas 14, verso 16 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, a mãe, a mulher, a filhos, a irmãos e ainda a sua própria vida. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para servir a Deus eu aborreci meu pai. Porque meu pai sempre dizia, está ali meu irmão de testemunha, e está ali Cidiela, minha mãe também. Meu pai dizia, o filho meu que se tornar crente não come do meu bocado. Ou seja, em outras palavras, eu não quero dentro de casa. E quando eu me converti, eu disse assim, eu vou entregar minha vida a Cristo, ainda que isso me custe morar numa rua. Porque o meu pai nunca foi
mais importante do que Deus. A minha esposa não é mais importante do que Deus. As minhas filhas não são mais importantes do que Deus. A minha própria vida não é mais importante do que Deus. Os meus projetos não são mais importantes do que Ele. Nada neste mundo é mais importante do que Deus. Ninguém tem mais importância do que Ele para mim. Nenhuma conquista nesta terra, nenhuma riqueza, nenhuma prosperidade, nenhum bem material, nenhum comércio, nenhuma empresa, nenhuma família, nem a minha própria vida é mais importante do que Ele. Se você não compreender isso, você estará caminhando errado. Mas uma coisa sei, e falo isso com pureza de alma: quando a trombeta tocar, dizendo, o céu se abre e a mesa já está posta, vinde minha igreja, aqueles que sempre anseiaram pelo céu, aqueles que sempre anseiaram por Deus, por estar com o Senhor, como o apóstolo Paulo. Eu sempre menciono, ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim melhor é morrer, partir e estar com Cristo. Ele não tinha amor nem a própria vida dele mais do que Deus. Porque para ele nada mais importava senão Deus. Escuta uma coisa que eu quero encerrar com esta frase. Você tem que viver até que nada mais importe. Nada mais importe, a não ser Ele. Caminhamos, respiramos, almejamos, anseiamos pela sua vinda, pela sua pessoa, pela sua glória, como salmista. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. A minha alma anseia por Ti, Senhor. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede da Tua presença. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é quem tem a maior importância na minha vida. Porque sem Ti nada sou e nada posso fazer. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Como diz o Pedro, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero te dizer uma coisa, a partir de hoje, estabeleça Deus como rei na sua vida, entronize Deus no teu coração, viva para Ele e por Ele, e que nada seja mais importante do que Ele na tua vida, ninguém seja mais importante do que Ele na tua vida, nada neste mundo tenha tanta importância a ponto de sufocar a importância que devemos ter para com Deus. Honre a Ele, viva para Ele, respire por Ele, viva anseiando todos os dias por Ele, não troque Ele por nada, aceite o convite dEle. Nada tem valor se Deus não estiver conosco. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.